quero chamar agora a pastora Elisângela. Nós vamos orar pela vida dela. Eu quero que você estenda a sua mão. Obrigada, Senhor Deus, por mais esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, pelo privilégio de sermos filhas e filhas amadas. Pai querido, eu te agradeço pela vida da Elisângela, Senhor. Obrigada porque ela tem se esforçado, ela tem se doado, ela tem permanecido firme, Pai, para te servir. E obrigada porque eu sei que é o Senhor quem tem fortalecido ela, o Senhor quem tem sustentado com a sua destra fiel. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento, eu peço que o Senhor esteja ungindo ela, Pai, com graça e poder. Eu sei que o Senhor já ministrou a palavra no coração dela e que agora ela possa ser canal de bênção nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar, Senhor, através da vida dela, em particular com cada uma de nós aqui. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe tudo quanto nós precisamos. Então, Senhor, que a Tua palavra venha com providência para nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridas, por um momento. Só lembrando de um recadinho que eu esqueci. Terça-feira também, às 14 horas, nós temos a Sociedade Feminina. E eu não poderia esquecer, porque ontem foi o aniversário da Rosângela. Entendeu? Imagine eu esquecer ainda isso? Não. Então, que Deus abençoe, vem fazer parte, é uma bênção, né? Eu estou ali também com elas, falando que algo vai sair lá para o chá de mulheres missionário desse ano. Queridas, neste momento eu gostaria de falar com você o que está escrito lá em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar é desejar encontrar, não é mesmo? Quantos de vocês já não aconteceu, na hora de você sair, você precisa da chave do carro, cadê a chave? Você tem que sair procurando, para que você venha encontrar aquela chave para poder sair. E aí o Senhor colocando essa palavra no meu coração já há alguns dias, e aí me veio à memória algo que eu acho assim, que não aconteceu com muitas aqui, mas aconteceu comigo. Você já perdeu um filho? Gente, eu perdi a Jamile em Bombinhas. Imagina o meu desespero. Num piscar de olhos, a Jamile sumiu. E eu olhei e falei, cadê essa menina? Ela tinha 3 aninhos. E Bombinhas é uma praia onde tem muito argentino, muita gente de fora. Aí eu falava, Senhor, ou alguém levou essa menina, ou se ela foi para o mar, misericórdia. Aí deu aquele desespero. Aí eu comecei, o pessoal que estava ao redor viu o meu desespero e começou assim, vamos ajudar, qual o nome dela? Aí saíram batendo palma e gritando ela, a praia toda. A Bonita, quem conhece Bombinhas sabe que é uma praia curta. E no cantinho aqui das rochas tem um hotel. Pois ela estava de boa, de mãozinha dada, com o funcionário lá, esperando o papai e a mamãe buscar. A sensação é de alívio, ufa, encontrei, não aconteceu nada. E outra sensação é de pegar e dar uns safanão, não é mesmo? Mas eu fiquei tranquila, porque se você ver lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52, você vai perceber que José e Maria também foram para Jerusalém na Páscoa. Na hora de ir embora, caminharam um dia, aí perceberam que Jesus não estava ali. E aí, o que acontece? Vamos procurar Jesus. Começou, vai um, fala, outro fala, outro fala. E depois de 3 dias, Jesus foi encontrado no templo, falando com os mestres da lei. Então, fiquei tranquila, tá? Se nunca aconteceu com você, eu falei, ufa, ainda bem, Maria me salvou, porque é um desespero danado, né? Perder um filho. Mas o que eu quero falar com você?
que todas as vezes que nós desejamos algo, nós temos que buscar. E todas as vezes que nós buscamos, nós queremos encontrar. O que acontece no nosso dia a dia? As distrações fazem com que nós venhamos perder a essência de buscar ao Senhor. Acontece tantas coisas no nosso dia. Quantas coisas você levantou hoje e você já fez? Aí eu faço uma pergunta. E qual foi o tempo que você buscou o Senhor de todo o seu coração? Porque quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós encontramos nele o refúgio que nós precisamos. Nós encontramos nele o abrigo que nós precisamos. Nós encontramos nele a segurança que nós precisamos. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele se deixa ser encontrado. Não é tão gostoso aquele momento que você tem com o Senhor, e ali parece que a sua casa, assim, ó, invade uma atmosfera que não é natural? A presença dEle está ali, por quê? Porque você derramou o seu coração na presença dEle, e Ele quer se fazer presente na sua vida. Então, quando nós entregamos ao Senhor o nosso coração, quando nós buscamos a Ele com a intensidade, nós o encontramos. E nós não devemos perder as oportunidades que nos aparecem. Então, não deixe a distração do seu dia a dia tirar você do foco, tirar você daquilo que Deus tem para você. Mas quando eu busco Ele, eu encontro. E eu gostaria de falar sobre 3 mulheres que buscaram ao Senhor, encontraram nele aquilo que elas precisavam. Então, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, a primeira mulher que eu quero falar com você é daquela pecadora. Sabe por quê? Porque quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, os meus pecados são perdoados. Veja só o que diz lá em Lucas 7:47. Portanto, eu vos digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nós vemos que essa mulher sabe que Jesus está ali, na casa de Simão. E quando ela fica sabendo da presença de Jesus ali, o que ela faz? Ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela vai ao encontro de Jesus ali, ela se derrama aos pés dele. Ela faz o que nenhum homem fez naquela cerimônia ali, naquele momento, na casa de Simão, fez com Jesus. Ela vai aos pés de Jesus, ali ela chora, ali ela derrama as lágrimas dela, ali ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo e unge os pés de Jesus. Quando Jesus vê aquela cena, eu acredito que o coração do Senhor ficou assim, saltando de alegria, porque aquela mulher, ela reconheceu os pecados dela, e ela sabia que somente Jesus podia perdoá-la. Então, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, os nossos pecados, eles são perdoados. Aquela mulher, ela viu que Jesus amou, mesmo ela sendo perdida. Ela recebeu o amor de Jesus. E muitas vezes nós estamos tão envolvidas no nosso dia a dia, tão envolvidas com os pecados do nosso dia a dia, que nós esquecemos o tanto que o Senhor Jesus nos ama. O tanto que Ele tem olhado para você e falado, você é minha filha amada, você é minha filha escolhida, eu estou com você, não importa o seu pecado, mas Ele quer que você se sinta acolhida por Ele. Que você sinta no lugar da vergonha, você venha sentir o amor do Senhor, o acolhimento dEle na sua vida. Aquela mulher, enquanto todo mundo julgava ela, quando todo mundo olhava para ela, essa é uma pecadora, o que ela está fazendo aqui? Jesus a amou, porque ela reconheceu o seu pecado. E o arrependimento sincero, ele traz para nós o perdão e a restauração. O que aquela mulher queria, o que aquela mulher buscava, era o perdão e a restauração da vida dela. E ela sabia que somente em Jesus ela podia encontrar.
Então, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós temos que entender que é somente nele nós temos os nossos pecados perdoados. Quando a gente fala de pecado perdoado, que Jesus jamais nos rejeita, quem que nós lembramos? Do filho pródigo. Ele vai, vive a vida do jeito que ele acha que tem que ser vivida, se frustra. O pai sempre está à espera dele. O pai está ali com os braços abertos esperando por ele. Não com um olhar de julgamento, nem de reprovação, mas com um olhar de amor. Ele não vê a hora que aquele filho reconheça o caminho que ele andou, para que ele volte aonde era o lugar dele. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós sabemos que somente no braço dele nós vamos encontrar o abrigo, o refúgio, o perdão e a restauração que nós precisamos. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós recebemos a graça dele sobre as nossas vidas. E essa graça não é por merecimento. Quem aqui pode dizer assim, eu mereço a graça de Jesus? Ninguém. Ah, mas eu tenho um título, eu tenho uma conduta, eu faço boas obras, então eu mereço. Não, ninguém merece. Porque a graça de Jesus não é uma recompensa para os bons, mas a graça de Jesus é um presente para aqueles que estavam perdidos. Então, quando eu e você buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o que nós encontramos é o perdão de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei qual o estado que você está. Eu não sei o que você precisa do Senhor nessa noite, como foi orado no início. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor te trouxe aqui porque tem algo que Deus quer ministrar no seu coração. Trazer à luz. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vive de formas que parece que já virou natural. Já teve hábitos que você acha que é natural e depois hoje a gente percebe que não é. E muitas vezes no pecado é a mesma forma. Você continua vivendo no pecado, achando que o Senhor suporta o seu pecado. O pecado nos faz separação com Deus. Por isso que nós precisamos da graça dele sobre a nossa vida, para que nós venhamos ter os nossos pecados perdoados por ele. Amém? Então, quando nós buscamos ao Senhor, os nossos pecados são perdoados. Mas a segunda coisa que eu quero falar com você, é que quando nós buscamos ao Senhor, a nossa fé é ativada. Qual é o momento que você precisa exercitar mais a sua fé? Você tem que buscar Ele, para que a sua fé venha a ser fortalecida. Lá em Mateus 15, de 21 a 28, também fala de uma mulher. E olha o que Jesus falou a respeito dela. Então respondeu Jesus e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Percebe que essa mulher não tem nem o nome dela citado. É a mulher cananeia. E ela tem uma dificuldade, ela tem um problema. E ela sabe que aquele problema ela não conseguiria resolver. Então o que ela faz? Vai buscar Jesus. E Jesus está passando e ela vem que nem uma doida atrás, gritando, né? Mestre, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os discípulos dizem o quê? Ô mestre, manda essa mulher embora, né? Que fica aí gritando atrás, perturbando os outros. Mas aquela mulher sabia o que ela precisava. Eu quero perguntar para você, o que você precisa de Jesus? Qual é o assunto que a sua fé precisa ser ativada? E você precisa ter uma fé perseverante. Aquela mulher sabia porque ela estava indo até Jesus. E por isso ela não desistiu. As vozes contrárias não fez ela parar. As dificuldades não fizeram ela parar. Mas ela tinha certeza em quem ela estava buscando. A fé dela foi ativada. Então, eu quero dizer para você nesta noite, que a nossa fé precisa ser ativada. E muitas vezes, a gente acha que Jesus não está nem escutando a nossa oração. Já teve essa sensação? Eu me lembro que,
quando eu estava passando os problemas, né, lá atrás do meu luto, eu orava, a impressão que dava que não passava do teto. Um dia eu olhei para dentro de mim e falava assim, Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Parece que o Senhor não está escutando. Será que o Senhor está ouvindo a minha voz, o meu clamor? E com essa mulher não foi diferente. A primeira impressão é que Jesus nem ligou para ela, porque ele não respondeu ela. E depois ele responde para ela, dizendo, minha filha, não é de bom grado a gente tirar o alimento do filho e dar para uma outra pessoa, para quem não é filho. Mas aquela mulher continuou insistindo, porque ela sabia que Jesus podia resolver o problema dela. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos o milagre do Senhor na nossa vida? Porque nós desistimos no meio do processo. Todo processo ele é difícil. E todo processo nos leva até Jesus. Nós temos uma escolha. Sabe qual é a escolha? Quando você está sendo podada, a dor da poda e a dor de ser lançado fora é a mesma. Você que escolhe o destino que você quer. Então, eu prefiro ser podada, chorar ali e falar, Senhor, eu quero frutificar mais do que ser lançada fora. A dor é a mesma. Agora, por que muitas mulheres não alcançam? Porque elas não perseveram. Porque elas não insistem. Porque elas não buscam. Primeiro obstáculo, ela para. Essa mulher podia falar assim, já que Jesus não se importou comigo, eu vou embora. A minha filha vai continuar do mesmo jeito, eu vou procurar outra pessoa. Talvez você procure em pessoas uma solução para o seu problema que somente Jesus tem. É só você buscar a Ele de todo o seu coração, que Ele vai deixar ser encontrado por você. E nós vemos que essa mulher, ela sabia que ela era incapaz de resolver o problema dela. E por isso ela passou por cima do orgulho dela, da vaidade dela. E essa mulher foi reconhecida por Jesus. Que ele testemunha da fé daquela mulher. Nunca houve tamanha fé como desta mulher. Quando Jesus olha para você, o que ele pode dizer de você? Nós vemos Ana, que em meio à frustração, à dor, à vergonha, um sonho não realizado, também não parou. Ela continuou até receber o milagre dela. Ela foi até o fim, porque ela sabia que Jesus poderia fazer e mudar a história dela. Então a Ana, ela teve uma fé persistente para receber aquilo que ela desejava. Onde você precisa ativar a sua fé? É na salvação da sua casa? Quanto tempo você está orando pelo seu marido? E aí você fala assim, já orei tanto, que eu acho que eu vou parar porque nada muda. Você desiste. Ao invés de você declarar todos os dias como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você entrar no portão da sua casa, você já declara. Mas o meu marido, não interessa. Você já começa a visualizar. Porque fé é isso, é acreditar naquilo que você não vê, mas é aquilo que você espera. Então o que você espera é que você vai alcançar. É um futuro glorioso que o Senhor tem preparado para nós. Então, quando nós acreditamos no Senhor, nós vemos que a confiança que nós temos nele é a que nos dá a segurança para nós esperarmos por algo. Então, não desista no meio da sua caminhada. Talvez seja uma cura física. Você tem buscado por uma cura física na sua vida. E você parece que já não vai ter mais solução. Não, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. De todo o seu coração, Ele vai te guiar o caminho que Ele tem para você. Talvez seja uma cura espiritual, ou uma frustração que você teve ministerial, e hoje você está sentada aí no banco, né, como eu já testemunhei aqui, que muitas vezes isso aconteceu comigo.
Senhor, a partir de então, eu sento aqui. E eu vou falar uma coisa para você. Um dia o Senhor me deu uma puxada de orelha tão forte, que eu falei, tudo bem, não falo mais a respeito disso. O Senhor foi me levando, aí chegou num ponto que eu falei, aí eu olhei para o meu redor e falei assim, mas eu nem esperava estar assim. Deus, eu não quero isso. Deus, eu não desejo isso. Deus, eu quero assim, ó. Eu vou fazer assim, assim, assim. Não é isso que eu quero, Senhor. Ó, não deu tempo de eu chegar no semáforo ali. Sabe qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração? E eu quero ministrar no seu coração, porque se você estiver frustrada aí, achando que o que o Senhor está querendo de você é muito, o Senhor só me deu a palavra de Esaú e Jacó. Não despreze aquilo que para mim tem valor. Falei, ai, essa doeu. E eu falei, Senhor, prometo, cura o meu coração, para que a intenção do meu coração não seja essa, mas que eu venha cumprir o propósito que o Senhor tem para mim, porque é do Senhor, e o Senhor o ama, e o Senhor faz sentido para o Senhor, mesmo que não faça para mim. Então, a partir dali, eu comecei a moldar o meu coração. Então, o que eu quero dizer para você? Que o Senhor, Ele tem o bálsamo dEle de cura sobre nós. Não importa a área que você precisa. Mas quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, a nossa fé ela é ativada. E é essa fé que nos dá força para que nós venhamos passar o que nós precisamos passar. Amém? Mas eu quero terminar com você, falando o terceiro ponto, que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, primeiro, nossos pecados são perdoados. Segunda, nossa fé é ativada. E terceiro, a nossa vida é transformada. Sabe o encontro que você teve com Jesus? Você nunca mais será a mesma. Nem adianta você querer olhar para trás. Nunca mais. O que passou vai te pertencer. Porque o Senhor transforma a nossa história. E lá em João, capítulo 4, tem a história da mulher samaritana. E o versículo 29 diz assim, ó, venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Que nós sabemos dessa mulher? Que era uma mulher frustrada, uma mulher que sentia dores, uma mulher envergonhada, uma mulher apontada pelo seu passado, apontada pelo seu pecado. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, a vida dela é transformada. Aquilo que ela achava que não tinha mais saída, ela encontra a água viva, que jamais ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Quando você bebe dessa água viva, você não vai ficar como você estava. Sabe por quê? Porque o Senhor nos aceita como nós estamos, pecadoras, mas a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque Ele tem uma transformação para mim e para você. E quando ela vai buscar a água lá meio-dia, para que ninguém a veja, você está fugindo de quê? Do que você foge? Aquela mulher fugia de pessoas que apontavam o pecado dela. Mas quando aquela mulher recebe o perdão do Senhor sobre a vida dela, algo dentro dela se transforma. Minha irmã, você não pode mais ser a mesma. Essa água, ela tem que estar jorrando dentro de você. E aonde você passa, as pessoas têm que ser impactadas pela presença do Senhor na sua vida. Essa mulher, depois que ela experimentou a abundância do Senhor, depois que ela experimentou o amor do Senhor, que não condenava, mas que amava, que mudou a história dela, que contou quem ela realmente era. Essa mulher, ela teve a identidade dela mudada. Mudou a visão dela, mudou a direção dela, mudou o coração dela, mudou o caráter dela. E o que ela faz? Ela sai testemunhando daquilo que o Senhor fez.
As pessoas que estão ao seu redor já ouviram de você aquilo que Deus já fez na sua vida? Porque quando nós experimentamos algo que nos impacta, o que acontece? Nós queremos correr e contar para todo mundo. Fulana, você viu, olha o que aconteceu comigo, isso. A gente parece que tem um prazer de ficar falando, porque aquilo para você fez toda a diferença. Essa mulher foi a mesma coisa. E quando o Senhor muda a nossa história, quando o Senhor transforma a nossa vida, é para que eu e você, além de sermos livres do pecado, nós nos tornemos testemunhas do milagre que o Senhor fez, da glória dele sobre as nossas vidas. Eu convido você nesta noite a buscar ao Senhor de todo o seu coração, porque quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, não é um ato de desespero, mas é um ato de encontro com o perdão, é um ato de fé e de transformação. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Que você venha a ser uma mulher que venha tocar geração. Essa é a minha oração. Eu oro por você todos os dias, para que você venha a ser instrumento de Deus, para que o propósito dele se cumpra através de você. O milagre dele vem através da sua vida, porque aquilo que ele fez na sua vida é maravilhoso. Homem nenhum poderia fazer, mulher nenhuma pode fazer. Essa mulher aqui, a samaritana, ela buscava nos relacionamentos dela um preenchimento dela. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, a alma dela foi satisfeita com a presença dele. Então, nesta noite, eu convido você a ter essa vida transformada pelo Senhor, perdoada pelo Senhor, e a sua fé ativada. Não desista. Não pare, porque aquilo que o Senhor tem para você vai além do que você tem imaginado. Essa mulher, o testemunho dela transformou uma cidade. Então o Senhor te chama para transformar a sua casa. O Senhor te chama para transformar as pessoas que estão ao seu redor, porque aquilo que Ele fez em você é para ser transbordado na vida de outras mulheres. Amém? Então, não importa o seu pecado, há perdão. Não importa as circunstâncias, há fé. E não importa o seu passado, porque há transformação. Ela foi rejeitada e desprezada, mas ela também foi amada pelo Senhor. Então, Jesus nos habilita a viver uma vida de abundância. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Então, buscar ao Senhor é você encontrar Ele. Talvez você está aqui nesta noite e você se sente distante dEle. Você se sente culpada, você se sente sem forças. Hoje Jesus te chama para que você venha viver a vida, a abundância que Ele tem para você, abundante que Ele tem para você. Aquelas mulheres, elas foram perdoadas, fortalecidas e transformadas. E nesta noite, você também tem a oportunidade de buscar ao Senhor e ter a sua vida perdoada, sua vida fortalecida e sua vida transformada. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei se você precisa buscar mais ao Senhor. Mas eu quero dizer que Ele te encontrou. Eu quero te dizer que Ele te enxergou. E Ele jamais vai te rejeitar. Amém?